Começou aqui. Olá, boa tarde a todas, todes e todos. Nós vamos dar início a mais um dia de grupo de estudos, né? Eu queria agradecer a presença dos palestrantes que vieram hoje falar com vocês. Também, João, dá uma batidinha no microfone rapidinho. E também agradecer a todos os alunos que estão aqui, agradecer também pela mudança de datas. Se vocês tiverem alguma questão, dúvida, é só entrar em contato com a gente por e-mail. Eu queria apresentar para vocês nossos 3 palestrantes. A mesa vai ser Diga-me o que consumes e te direis quem és, Química, Arqueologia e o Conhecimento do Passado. Hoje nós temos uma mesa muito afetiva que vai trazer uma interdisciplinaridade para o nosso grupo de estudos. O primeiro a falar vai ser o professor João Bach, que ele é mestrando em arqueologia pela Universidade do Minho, ele também é pesquisador visitante do Laboratório Hércules, da Universidade de Évora. Ele também é licenciado em bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele também foi cofundador do projeto Ergani Arqueologia Digital. Depois eu vou colocar todos os arrobas aqui dos laboratórios que eles estão, tá bom? Que é bom que vocês acompanhem. O segundo a falar vai ser o professor mestre Francisco Rios, que ele é da Universidade de Santiago de Compostela, ele é doutorando em estudos culturais, memória, identidade, território e linguagem pela sua universidade, a Universidade de Santiago de Compostela, e ele teve a mobilidade acadêmica dele na Universidade de Cambridge, e também ele é mestre em arqueologia pela Universidade do Minho, ele é licenciado em ciências da cultura e difusão cultural pela Universidade de Santiago de Compostela. E por último, a falar, e não menos importante, o professor mestre Diego Machado, também da Universidade do Minho. Ele é doutorando, mestre e licenciado em arqueologia pela Universidade do Minho. Ele também é licenciado em história pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e pesquisador do laboratório. Pode complementar se você quiser, porque aqui está a sigla dele, de Portugal também. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos 3. Eles vão falar nessa ordem, cada um vai ter 20 minutos e depois eles se dispuseram a responder as perguntas de vocês. O nosso teto é 6h30. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer ter todos vocês aqui. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todas e todos, em especial também o convite, né, da professora Milena, que eu já tenho o privilégio de conhecer há cerca de 5 anos, meia década já, o tempo passa muito rápido. Mas pronto, vamos dar início então a essa mesa, né, intitulada O Tempo e o Outro, para além dos limites, diálogos sobre a química, a filosofia e a arqueologia nas humanidades. Então, vamos começar. Da minha parte, eu que sou menos qualificada entre os meus 2 colegas, mas pronto. Só me confirmem que os slides estão a passar, se possível. Tá sim. Perfeito, muito obrigado. Então, inicialmente, antes de começar a minha apresentação a respeito dos contatos da química orgânica junto à arqueologia, eu e meus colegas gostaríamos de fazer um pequeno à parte, nosso eixo discursivo, para exemplificarmos resumidamente a escolha pelo título, né, da presente sessão, O Tempo e o Outro, para além dos limites, diálogos sobre a química, a filosofia e a arqueologia nas humanidades. Então, há quase 90 anos, Vinícius de Moraes terminaria um de seus mais conhecidos poemas, Soneto de Fidelidade, com a frase: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Raul Seixas, em 76, lançaria há 10 mil anos atrás. Pink Floyd, 3 anos depois, incluiria a marcante canção Time no clássico álbum The Dark Side of the Moon. Contexto pouco anterior à também marcante interpretação de Cyndi Lauper, Time After Time. Renato Russo, em 86, com Tempo Perdido, cantaria Temos Nosso Próprio Tempo. Mas será que temos todos nosso próprio tempo? Einstein, físico teórico alemão que consolidou a teoria da relatividade geral e restrita, defenderá um mês antes da sua morte que a diferença entre o passado, presente e futuro é uma persistente ilusão. Drummond de Andrade, ainda antes, na década de 40, em seu poema Mãos Dadas, disse: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
Nesse sentido, convidamos a pensar como a química, a arqueologia, a filosofia e as humanidades abordam o tempo. Latin et l'autre, o tempo e o outro, inicialmente abordado pelo filósofo francês da primeira metade do século XX, Emmanuel Levinas, em resgate a 4 de suas conferências no Collège Philosophique do Poitiers Latim, destaca a interconexão de nossa experiência do tempo na nossa relação com o outro, assim destacando que o tempo, mais do que uma medida objetiva, é moldado pela forma como nos relacionamos e articulamos a alteridade. Anos mais tarde, o antropólogo polonês Johannes Fabian, ao publicar o livro O Tempo e o Outro, como a antropologia estabelece seu objeto, pontuou, através do conceito de alocronismo, não anacronismo, como nós estabelecemos um distanciamento, sobretudo de cunho temporal, entre o nós e o outro, que apesar de estar coetaneamente diante de nós, no presente, é deslocado forçosamente a um passado distante, negando a possibilidade de compartilharmos o mesmo tempo. Em direção que acreditamos profundamente dialogada, como diria Benedetto Croce, toda história é história contemporânea. Por outro lado, como diria arqueólogos como Binford, o registro arqueológico está aqui, com nós, no presente. Ou como diria Silvia Copé, conjuntamente com Deitos Rosa, a arqueologia é uma prática interpretativa que constrói socialmente, de forma ativa, o passado no presente, não sendo meramente um reflexo passivo das coisas que ocorreram em tempo remoto. Dou assim por iniciada a nossa mesa redonda, O Tempo e o Outro, para além dos limites, diálogo sobre a química, a filosofia e a arqueologia nas humanidades. A minha fala ela vai se estruturar em 2 porções, né? Uma iniciada, então, com diálogo sobre a datação, né? Datação radiométrica, através de vestígios da química, e, posteriormente, também os resíduos orgânicos, né? Maiormente dedicados, então, às análises cromatográficas, ambas que dialogam muito, né, com esse título que é Diga-me o que consomes e direi quem és, Química, Arqueologia e o Conhecimento do Passado, que, forçosamente, na imagem, uma certa anedota, né, sobre a questão da química com o chimarrão, de modo que eu sou gaúcho, enfim, isso mostra quem eu também sou. Em 1658, o arcebispo irlandês de Armagh, James Ussher, acreditando que a Bíblia seria a mais confiável fonte de informação cronológica, escreveu o livro The Annals of the World, publicação em que defender a criação da Terra no dia 23 de outubro de 4004 a.C. Ou seja, sabemos que a Terra, tão intensa, misteriosa e questionadora, é de Escorpião. Brincadeiras à parte, a cronologia precisa dos vestígios do passado humano e da Terra por muito tempo foi problemática, se é que um dia deixou de ser. Entretanto, entre os anos de 47 e 60, Willard Libby, cientista estadunidense que colaborou no projeto Manhattan com a separação e enriquecimento dos isótopos de urânio 235, utilizados para fabricar a bomba atômica Little Boy, que instantaneamente ceifou a vida de mais de 70 mil pessoas em Hiroshima, descobriu que, através da química e do decaimento radiativo, era possível realizar a datação de vestígios orgânicos presentes em papiros, cordas, carvões de fogueira, ossos, dentre outros. Como sabemos, o processo se dá através da noção de que raios cósmicos bombardeiam constantemente a atmosfera da Terra e podem causar interações nucleares, com a absorção de nêutrons por alguns átomos. Aqui eu mostro a foto do professor César Lattes, né, que nomeia o currículo Lattes, que iniciou sua trajetória de pesquisa através, né, de seus estudos na detecção desses raios cósmicos. Só para mostrar também um pouquinho, né, de quem foi César Lattes, cientista brasileiro, que foi indicado 7 vezes ao Prêmio Nobel. Em resumo, os núcleos de átomos possuem nêutrons de carga nula e prótons de carga positiva, e a sua quantidade varia de acordo com cada um dos elementos. No caso do hidrogênio, mostrado aqui à esquerda, por exemplo, o mais simples elemento da tabela periódica, temos em sua forma mais abundante um próton de carga positiva e um elétron de carga negativa, em órbita.
Já se adicionarmos um nêutron, permanecemos com um átomo de hidrogênio, entretanto, com uma forma menos comum, o deutério, ou seja, hidrogênio 2. Se adicionarmos 2 nêutrons, nesse caso aqui, temos, então, uma forma ainda menos comum, que é o trítio, o hidrogênio 3. Uma vez que não modificamos o número de prótons, ou seja, até agora 1, há, então, né, a visão de que todos são o mesmo elemento, embora de formas diferentes. Isso são isótopos, átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas que possuem diferente número de nêutrons, uns dos outros. Em grego, iso, mesmo, topos, lugar. Já em contraposição, se modificarmos o número de prótons, por exemplo, aqui à direita temos, ao invés de 1 próton, temos 6 prótons, temos, então, o carbono, por exemplo. Se temos um elemento com 6 prótons, sabemos, então, que estamos falando do carbono. No geral, a forma mais abundante do carbono no universo possui, como mostrado aqui, 6 prótons e 6 nêutrons, que somados chamamos de carbono 12. Se tivermos, junto aos 6 elétrons, 8 nêutrons, vou mostrar aqui, 8 nêutrons, ao invés de 6, temos, então, o carbono 14, ou seja, a soma de 6 prótons com 8 nêutrons é o carbono 14. A peça-chave do método de Lieb é o processo que envolve a formação desse carbono que eu acabei de mostrar. O carbono 14 é formado através da colisão, né, de raios cósmicos, sobretudo, com a atmosfera da Terra. E isso faz com que um nêutron choque-se com o núcleo do nitrogênio 14. E isso faz com que o nêutron gere uma interação nuclear que libera um próton. E assim, não temos mais 7 prótons e sim 6. Ou seja, temos a mudança, né, desse elemento, ele se torna um carbono ao invés de um nitrogênio. Uma vez que agora, ao invés de 7 prótons, temos 6. E, diferentemente do carbono 12, esse carbono 14 ele é instável, pois ele possui, né, esse núcleo radioativo que se desintegra ao longo do tempo. E é interessante notar que esse carbono 12, inicialmente, e posteriormente, né, também temos o 14, ele se insere na cadeia alimentar, né, seja através da fotossíntese, ou seja, da absorção de dióxido de carbono, seja através da alimentação, né, de herbívoros das plantas que realizaram a fotossíntese, ou de nós, né, onívoros, que comemos, então, carne derivada de herbívoros, ou propriamente as plantas que realizaram a fotossíntese. E, interessantemente, esse carbono 14 e o 12 também, né, uma vez que não é apenas o 14 que é absorvido na alimentação, ele razoavelmente permanece constante ao longo do tempo de vida das espécies, né, sejam plantas, animais, e nós incluímos. Entretanto, quando falecemos, paramos de consumir o carbono, uma vez que paramos de nos alimentar. E assim o relógio começa, uma vez que o carbono 14 se desintegra ao longo do tempo, por ser instável, né, por ter um núcleo radioativo, conseguimos então, né, realizar praticamente um cronômetro a partir da morte de uma espécie, seja planta, seja animal. Uma vez, né, que esse radiocarbono ele vai sumindo em uma taxa fixa. E aqui eu mostro um pouquinho do que é o tempo de meia-vida, que tanto falam nessas análises, né, radiométricas, que basicamente o tempo de meia-vida, ele diz respeito ao decaimento, né, em 50% da quantidade normal, inicial, de carbono 14. Como eu mostro aqui, o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, com esse intervalo de tempo, temos a redução, né, dessa concentração de carbono 14 e temos, então, uma quantidade, uma concentração em 50%. Então, se antigamente tínhamos
8 átomos de carbono, por exemplo, em 5.730 anos, temos 4 átomos. Então, sabemos, com essa transformação do carbono 14, né, com esse decaimento, com essa desintegração, a quantidade, a concentração comparada, e assim sabemos, né, o tempo desde a morte de alguma espécie, por exemplo. E é interessante que essas análises do Wheeler-Lib, elas possuem também limites, né, de diversos cunhos. Nesse caso, um limite muito importante que eu menciono é o limite temporal, uma vez que não funciona para amostras muito antigas, como essa imagem aqui erroneamente demonstra, uma vez que temos aqui a espécie Triceratops, que se extinguiu há milhões e milhões de anos, enquanto o tempo de meia-vida, né, do carbono 14 é 5.730 anos. Então, vai chegar um momento dessa história, através de milhões e milhões de anos, no caso, na verdade, através de dezenas de milhares de anos, essa quantidade de carbono 14 é tão ínfima que sequer é possível, né, estimar por esse método. Então, temos outros métodos, né, de datações radiométricas, utilizando outros elementos que não o carbono 14. Então, essa imagem, ela é errônea. Outro limite importante dessa técnica é o limite amostral, ou seja, é muito importante levarmos em consideração a estratigrafia, né, e o contexto da amostra, uma vez que temos, claro, perturbadores do contexto, como o tatu-bola, né, no Rio Grande do Sul, que inclusive era parte, né, do logo do Núcleo de Pesquisa Arqueológica, que brinca um pouco com esse quadro, né, de alteração do contexto. Outro limite importante também é o limite teórico-metodológico. Como eu mencionei anteriormente, o Wheeler-Lib, ele contribuiu para o desenvolvimento das bombas atômicas. E com isso, entre a década de 50 até a década de 70, no auge da Guerra Fria, e através de diversos testes nucleares, a quantidade de carbono 14 se alterou, ou seja, diferentemente do que ocorria, né, até então, sabia-se que razoavelmente a quantidade de carbono 14 não alterava, ou seja, isso fazia com que conseguíssemos medir, razoavelmente comparar a concentração de carbono 14 original, né, com essa do decaimento. Embora também processos naturais, né, troquem, ou melhor, modifiquem a concentração desse carbono 14. Diferentemente do que o Lib acreditava, inclusive em 60 ele ganhou o prêmio Nobel por isso, a quantidade de carbono 14 ela não é tão constante quanto ele acreditava, né? E por isso há necessidade de calibração, sobretudo com dados, né, da dendrocronologia, que é análise, né, dos anéis de árvores, por exemplo. Como mostrado aqui, né, a bomba atômica, que inclusive o Lib contribuiu, meio que limitou também, né, em certa medida, o processo desenvolvido por ele de datação radiométrica. Em outro ponto da minha fala, já em uma segunda parte, eu gostaria de mostrar um pouquinho daquilo que eu tenho, né, trabalhado, sobretudo do ano passado para cá, que são as análises de resíduos orgânicos, também vinculada ao título, né, da minha apresentação, Diga-me o que consomes que direi quem és. A matéria orgânica, ela é muito importante, embora às vezes escanteada, né, do discurso arqueológico também, porque ela, diferentemente de artefatos como líticos, como propriamente a cerâmica, ela desaparece muito rapidamente ao longo do tempo, seja, né, por condições ambientais, seja por condições antrópicas, né, propriamente, como, por exemplo, uma cuia de chimarrão. A cuia de chimarrão, ela praticamente não permanece, né, sobretudo em solos ácidos, e basicamente o que permaneceria, né, seria a bomba, que é feita de metal, enquanto a cuia e o resíduo orgânico aderido a ela, que é a erva mate, desaparecem, né, por conta das condições de preservação, ou seja, da perecibilidade.
como mostrado aqui, um exemplo, né, do acervo do Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, aquilo que permanece no registro arqueológico é, né, sobretudo, esses materiais que não são tão perecíveis. Enquanto a ponta de projétil, ela aparece no registro arqueológico, a haste e a pluma por exemplo, um quero-quero, não se preserva tão bem. Entretanto, a matéria orgânica é fundamental, né, seja em conteúdo, por exemplo, algo que uma população consome, seja propriamente no desenvolvimento, né, de tecnologias, como, por exemplo, a corda, enfim. Aqui eu tenho um exemplo que as cerâmicas, elas, ao longo de sua vida, elas aderem, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo de uma casa subterrânea, pesquisada pela professora Silvia. Elas aderem com a cocção dos alimentos, resíduos orgânicos, mas também não só aderem, quanto os resíduos orgânicos, ao se solubilizarem, entram para as diferentes camadas da cerâmica. A cerâmica, ela possui uma estrutura laminar, ou seja, ela não é 100% sólida. Entre diferentes lâminas, há pequenos dutos, vou fazer essa analogia, e dentro desses dutos, resíduos orgânicos adentram, né, por essas pequenas fissuras e pela estrutura porosa da cerâmica, e permanecem ali por milhares de anos. Para ter noção, já é possível estimar, inclusive, resíduos orgânicos de cerca de 12 mil anos atrás, né, que foram com sucesso estudados, ou seja, descobriram a origem desses resíduos orgânicos. Então, temos praticamente, com essa analogia, aquilo, né, que anteriormente a 12 mil anos, estava em contato com essa cerâmica, o que essas populações consumiram. E como é possível isso? Através de uma técnica chamada cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, que o nome assusta, né? Se chama GCMS, a abreviação, GC de cromatografia gasosa, MS de espectrometria de massas. A cromatografia gasosa, vou tentar explicar rapidamente, né? Que é uma técnica de separação, enquanto a espectrometria de massas é uma técnica de identificação. Entretanto, para acessar esses resíduos orgânicos, é necessário separar inicialmente aquilo que é resíduo orgânico daquilo que é resíduo inorgânico, que é a cerâmica propriamente dita. O que eu estudo em si não é a cerâmica, mas aquilo que está, né, dentro dela ou aderida a ela. E algo muito importante de se destacar são os cuidados com a amostra, uma vez que, assim como eu mencionei anteriormente, o registro arqueológico está aqui no presente, aquilo que eu faço com a amostra influencia completamente, né, na geração posterior dos dados. Então, não coloque diretamente, né, essas cerâmicas em contato com plásticos, uma vez que com as análises conseguimos sim detectar os plásticos, e obviamente os plásticos são uma produção contemporânea. Não manusear sem luvas, obviamente se eu comer um salgadinho, por exemplo, e tocar em uma cerâmica, esses resíduos orgânicos do salgadinho estarão presentes, aderidos na cerâmica. E ainda assim, mesmo que tenha mãos limpas, as gorduras, né, humanas, elas se aderem sim, né, também a esses materiais antigos, e no processo de pesquisa, né, desses materiais, posso ter uma contaminação, ou seja, vou verificar que há vestígios de gordura e achar que é de um animal, mas na verdade são gorduras humanas. Não passar verniz, obviamente, não perder o seu contexto, não lavar, né, porque a água, ela é um excelente solvente, então ela tira, né, esses resíduos orgânicos, e não raspar com material não estéril, não colar consolidado. Então, essa necessidade de cuidado, né, com esse processamento desse material. Inicialmente, então, vou explicar esse processo, né, que é com a utilização de luvas de nitrilo, não de látex, porque elas se degradam, né, rapidamente. Com a utilização de luvas, podemos sim, né, manusear esse material, né, mas inicialmente com a colocação de papel alumínio, o mais estéril possível.
e também com a utilização de ferramentas estéreis, como, por exemplo, bisturis novos, e almofaris limpos. Almofaris é o moedor, né, ou pilão, mão de pilão, e com isso, né, conseguimos, então, trabalhar com esse material. Fazemos a raspagem, não introduzindo, né, obviamente, esses compostos contaminantes, como eu disse inicialmente. Utilizamos, então, o bisturi, fazemos uma raspagem, bisturi novos, com a luva, para retirar essas pequenas lâminas, né? Colocamos em um frasco estéril de vidro, posteriormente pesamos para tentar perceber, né, quanto de cerâmica estamos trabalhando e assim comparar a concentração dos resíduos orgânicos também. E com isso, começamos propriamente o processo de separação dos resíduos orgânicos dos inorgânicos, né? Com um solvente, uma mistura de duas moléculas, né, diferentes, com um solvente orgânico, inserimos, né, nesse frasco esse solvente, melhor dito, e colocamos para agitar. E nesse processo de agitação, esse solvente faz um trabalho que é basicamente o do detergente, que é tirar os resíduos orgânicos da cerâmica. Posteriormente, colocamos nesse banho de ultrassom, que é aqui à direita, e nesse processo, realizamos também a centrifugação para separar a cerâmica do resíduo orgânico, que eu vou mostrar aqui, que basicamente esse solvente, que é essa parte, sobretudo, né, majoritária do frasco, ele é muito rico em resíduos orgânicos, enquanto a parte, né, normalmente fica mais abaixo no processo de centrifugação nas paredes, é o vestígio inorgânico, ou seja, a cerâmica. Pós-cerâmico aqui embaixo. Posteriormente, também realizamos, né, a transferência para frascos menores, ou seja, separamos a cerâmica do solvente, e esse solvente, ele é seco, nesse processo que eu vou mostrar aqui. Com uma pipeta de Pasteur, retiramos o solvente e o resíduo orgânico, e transferimos, então, para um frasco menor. E assim, através da inserção do gás nitrogênio, que é um gás inerte, que não interage, então, com essas moléculas, né? Esse solvente é seco, e com isso, o que fica no frasco é basicamente resíduos orgânicos que podem, né, sim, ser inseridos em um equipamento que posteriormente traz dados, né, sobre as moléculas presentes nas cerâmicas antigas. Esse frasco é fechado. E, posteriormente, realizamos um processo que chama derivatização, que é basicamente para fazer com que esses resíduos orgânicos evaporem rapidamente, que esse equipamento, né, ele consegue, então, captar essas pequenas moléculas presentes nesse resíduo orgânico. Aqui é o processo de separação que eu mencionei. O que esse equipamento ele proporciona é um ambiente em que as moléculas interagem de modo diferente. Então, moléculas semelhantes se agrupam de modo semelhante. Como, por exemplo, aqui, né? Aqui é a representação do equipamento. Deixa eu colocar um laser aqui, que fica mais fácil para perceber. Temos aqui um gás de arraste, normalmente o hélio, que também é inerte, como sabemos. Inserimos a amostra. E com a inserção da amostra, o gás, ele faz com que toda a amostra, praticamente, parte da amostra, melhor dito, selecionamos essa quantidade, interaja com essa coluna cromatográfica, que é basicamente uma mangueirinha. E essas moléculas, elas saem em tempos diferentes. Ou seja, elas interagem com essa coluna cromatográfica de modo diferente e assim são detectadas em tempos diferentes. E assim representa-se, né, ao longo do tempo, aquilo que sai primeiro, passa mais alguns minutos, temos novos picos e assim conseguimos interpretar esses dados, né, químicos inicialmente. Vou mostrar aqui o que faz essa separação, que é basicamente agrupar diferentes moléculas em grupos, né, específicos, e através da técnica de espectrometria de massas, que em função do tempo eu não consigo detalhar melhor, conseguimos identificar
né, o que são essas moléculas. E, posteriormente, a sua origem, por exemplo, cera de abelha, resina de plantas, cafeína. Só que é muito importante entender que esse equipamento, ele não fala. Ele não fala, ele traz dados, ele gera dados e faz com que a gente tenha de ter a necessidade de também interpretar o contexto, né, seja espacial, seja temporal, dessa amostra. Por exemplo, a cafeína, ela é muito comum de aparecer na erva mate, né, que é uma planta tipicamente sul-americana, de origem brasileira, paraguaia, argentina, uruguaia. Entretanto, ela também está presente no café, em outros frutos, né, de origem amazônica, e no cacau, né, que também é de origem amazônica, mas que em tempos pré-colombianos chegou até o México. Então é muito importante entender esse contexto. E como a professora Manuela Martins diz, né, a arqueologia, ela não é, ou não deveria ser assim entendida como a disciplina exclusivamente dos artefatos, mas sim dos seus contextos, né, como eu acabei de mostrar. E termino, né, com a minha apresentação citando Shanks, que diz que o passado, uma vez que falamos, né, tanto dessa mesa redonda do tempo e o outro, o passado como objeto de interesse arqueológico, ele não é descoberto, mas é reconstruído no discurso arqueológico. A agência social na construção da sociedade e da história une passado e presente. A arqueologia como prática social é um modo de produção cultural interpretativo como qualquer outro, passado ou presente. Então, atenta-se muito, né, a esse aspecto do contexto, a esse aspecto do tempo, a esse aspecto também dos resíduos orgânicos, da química orgânica, da datação, mas a gente tem que ter em mente sempre que o contexto é a parte mais importante, seja da arqueologia, né, seja das humanidades propriamente ditas. Então, agradeço muito e passo a palavra, então, para o Francisco. Olá, muito obrigada, João. Agradeço melhor no final, mas eu amei, eu acho que todo mundo aqui também, muito didático. Agora a gente vai ter a fala do Diego, que é Transcorrendo, Transformando, Tempo e Espaço, Navegando Todos os Sentidos, Acepções Temporais das... Desculpa, Milena, é o Francisco. Ah, tá. Então é o Francisco que vai falar nesse momento, que vai falar Cidades Invisíveis, Arqueologia e Direito à Cidade. Boa tarde a todos. Vou a ver se se ve a presentação. Consegue-se ver? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Passam os slides? Passa. Tá perfeito. Sí, perfeito. Bom, quería retirar as grazas xa expresadas, obrigado xa expresado por Joao, agradecer a oportunidade de facer parte deste grupo de estudos e de poder partillar esta mesa con todos vocês. Tamén, antes de nada, quería pedir disculpas pela miña imposibilidade, pelo momento, de falar correctamente o portugués, pois sei que a linguaxe híbrida que vou usar, a pesar de que en ocasións, por acaso, poda parecer portugués, terá máis de galego e de castellano que da lingua de Machado de Asís. Dito isto, prometo facer o meu mellor e comezarei coa miña parte de presentación. Ben, como ben dicía o profesor Joao, é moito importante encarar, non ver a técnica como un fin, senón facernos preguntas que podan axudarnos a responder. Para isto, desde o meu punto de vista e desde, por exemplo, o que máis estudo, que é a arqueoloxía urbana, creo que é moi interesante ver como nos pode axudar o concepto de espazo, tal como este foi desenvolvido desde os anos 70 do século pasado nas ciencias sociais e humanas, a comprender e revitalizar os restos arqueolóxicos que son documentados nas cidades históricas. Pero antes de falar máis pormenorizadamente disto, vamos a poñernos en contexto, para o cal falarei brevemente de como se desenvolveu a arqueoloxía urbana que naceu nos anos 70 en Gran Bretaña,
para saber en que situación estamos e como nesta situación, nunha arqueoloxía cada vez máis tecnificada, o desenvolvemento de conceptos e ideas procedentes das ciencias sociais e das humanidades nos poden axudar. Creo tamén que para abordar isto pode ser útil facer referencias a veces, en ocasións, a leitura que recomendamos sobre a restitución da planimetría do Alto Imperial de Lucus Augusti e de Brácara Augusta. Pero non vos preocupedes porque vamos intentar facer mención a ela dunha forma didáctica. Non fai falta tampouco saberse o artigo de memoria. Imos comezar primeiro, polo tanto, pola arqueoloxía urbana. Non nos vamos estender moito en isto por razóns de tempo, pero sí que considero fundamental falar sobre algunhas cuestións que están presentes nela dende o seu nacemento. A arqueoloxía urbana nasceu na Gran Bretaña entre as décadas dos anos 60 e 70, como consecuencia da repercusión que tuvo as grandes mudanzas urbanísticas que estaban a ter lugar nas cidades históricas debido á especulación inmobiliaria. Un destes exemplos é o caso de Londres. Aquí temos unha das escavacións no Castelo de Bainar que se fixo nos anos 60 e 70. Como consecuencia da destrucción do espacio urbano, as arqueólogas e as arqueólogos que estudaban as cidades desenvolveron unha sensibilidade moito maior, o que fixo que tiveran unha maior consideración das consecuencias que tiña a destrucción do patrimonio urbano, que era a eliminación da memoria da cidadanía. É neste contexto no que a arqueoloxía urbana nace como unha nova modalidade de arqueoloxía, unha modalidade que tratará de recuperar, protexer o pasado das nosas cidades e tamén estudalo e interpretalo. Pero, como facían isto? En un primeiro momento, para desenvolver unha arqueoloxía urbana, foi necesario entender a cidade como un todo, como un sitio único. E para isto era fundamental non ver a cidade como un pequeno grupo de excavacións que se facían un en cada canto e que nunca se poñían en conxunto, senón que todo o contrario. Desta forma, como indica a profesora Manuela Martins nun dos artigos que deixaremos na bibliografía recomendada no que podedes aprofundar máis sobre o desenvolvemento da arqueoloxía urbana, pasamos dun primeiro momento nunha arqueoloxía na cidade, que era a que facía unha excavación nun sitio, outra noutro, e nunca poñía en conxunto os dados, a unha arqueoloxía da cidade, na que se entende cada sitio arqueolóxico interdependente do outro. Desta forma, pasamos a un tipo de arqueoloxía pluristratigráfica e pluricontextual, no sentido de que non só temos un montón de sitios diferentes arqueolóxicos nunha mesma cidade, sino que todos estes sitios teñen diferentes fases de ocupación que están vinculadas aos diferentes momentos de vida da cidade. Esta pluralidade de contextos fixo que fora necesario comprender o estudo das cidades históricas como un proxecto continuo, no que a información debería ser almacenada en base de datos para poder, desta forma, ser interpretada e reinterpretada de forma continuada. E así, podían tamén abordarse novas cuestións e novas ideas que surxiran cos paradigmas que forman aparecendo na investigación. Debido á complexidade de tal proxecto, foron criadas equipas que normalmente chamábanse urban units ou tamén unidades de arqueoloxía, servicios de arqueoloxía, que eran grupos de traballo interdisciplinar que tiñan como objetivo, en primeiro lugar, salvagardar os restos arqueolóxicos que iban ser destruídos e estudiarlos e interpretalos. Esta idea esquemática que acabamos de resumir sobre a arqueoloxía urbana vai ser a que se desenvolva dende Gran Bretaña en diferentes outros países, en outros países diferentes, disculpade, con maior ou menor suceso. Pero temos que ter en conta que moitas das cidades que coñecemos hoxe en día debemos a esta arqueoloxía urbana. Esta
este resumen que acabamos de facer sería a primeira historia da arqueoloxía urbana, porque agora veremos como nos anos 80 cambia por completo o paradigma. Como ben explica o xeógrafo David Harvey, a partir dos anos 70, coa entrada do neoliberalismo, o espazo que xa viña sendo unha forma de acumulación de capital cada vez maior, convértese nun dos sitios favoritos para especular. Deste problema non escapa tampouco a arqueoloxía urbana, pois igual que aconteceu con outros servicios públicos, a economía neoliberal ou ben reduciu en gran medida os fondos dedicados á arqueoloxía ou ben pasou a liberar esta disciplina pasando a ser a maior parte das escavacións realizadas por empresas de arqueoloxía profesional, que na maior parte dos casos, ademais, eran contratadas polas propias empresas constructoras. Estas empresas de arqueoloxía deben enfrentarse a unha alta demanda de escavacións provocada pola gran especulación inmobiliaria, o que, a súa vez, produz que en ocasións moitos dos relatorios de escavacións e moitas das memorias non podan ser ben traballados ou que nin sequera sexan entregados. Isto provoca, como xa advertiu o arqueólogo Henri Galinet, para o caso de Francia, que en moitas ocasións a arqueoloxía preventiva que se faz antes de que sexa construída o novo edificio que vai destruir os restos, estáse a converter nun medio co que certificar a destrucción do patrimonio, que despois da escavación será destruído e que en moitos casos non temos unha memoria que nos diga que había ali. Todo isto en cuanto a poboación pensa que se está a realizar dunha maneira óptima dito traballo de rescate do patrimonio. Con isto, obviamente, non pretendemos generalizar, senón que apuntar que esta é unha práctica que ocorre e que pode ocorrer, sobre todo en cidades cunha gran presión inmobiliaria provocada pola especulación e donde, además, estas equipas de arqueoloxía profesional non contan co apoio das institucións que lles dé seguridade frente aos grandes especuladores inmobiliarios. Desta forma, en moitos casos, temos un gran número de excavacións as cales, a pesar de que os restos son estudados, suelen ser estudados por empresas diferentes, que non soen poñer en contexto nin suelen cruzar os dados. O que fai, a súa vez, que teñamos un gran número de restos que parecen pequenas illas patrimoniais e que recordan as bolas de cristal con figuriñas dentro. Visto deste modo, estes restos non nos poden aportar ningún tipo de información a nivel histórico, porque nos falta o contexto, que, como vimos antes, é o fundamental. Desta forma, estes sitios arqueolóxicos pasan a ser solo vistos como importantes debido á súa propia antigüedade, estando completamente desligados da vida da cidadanía que non comprende, ao fin e ao cabo, porque son importantes, moito máis alá de que porque son antigos. Para este tipo de restos, a arqueóloga italiana Andrea Ricci creou o concepto de nudas pedras. Unha nuda pedra, por exemplo, sería esta ruína dun acueducto romano da cidade de Lugo, que é a miña cidade, que está así, aparece no medio da cidade e non sabemos moi ben que é. A veces incluso non se ve porque a xanela é moito mala e en ocasións non se ve absolutamente nada atrás dela. O mesmo pasa con esta outra piscina romana que está no medio dunha praza completamente descontextualizada e non se sabe nada máis dela, só que é moi bonita, é romana e antigua. Desta forma, tamén o que obtemos, ao final, máis que en moitas ocasións, máis que un mapa arqueolóxico, é un mapa turístico, donde vértese toda a información que temos sobre o patrimonio poñendo no mesmo momento e no mesmo espazo unha igrexa e un convento do século XII xunto con un templo mitraico do século III ou xunto con unha muralla do século IV moito posterior. O que vemos é un conxunto de patrimonios que non se contextualizan.
Isto non só afecta a como se vende o patrimonio, sino a como se estuda. Este era o primer plano que se usaba antigamente para o estudo de Lucus Augusti. Nel vemos estruturas altoimperiais que se poñen ao mesmo tempo que estruturas baixoimperiais. Isto fai que non podamos falar de contextos, que non podamos estudar sincrónicamente a evolución do espazo e poñela en relación coa súa sociedade. Non podemos saber como era a sociedade nun momento determinado, nin como evoluiu. É por iso interesante e moi importante ao aporte que fixeron as investigadoras Manuela Martins, Magallans e Botica, donde, a través de poñer tan só os restos altoimperiales nun plano, puxeron proxectalos e así facer un intento de achegamento á planta urbana de Lucus Augusti. Desta forma, está claro que elas entendían primeiro a cidade como un todo. Non podemos ver cada resto dunha forma illada, senón que temos que seleccionar eses restos e poñelos no mapa, pero non de forma aleatoria, como se facía antes, poñendo Baixo Imperio aquí, medieval tamén, senón que todo os restos altoimperiales, que é o inicio da cidade, xuntos. Iso permitiulles, como podestes observar as autoras, facer cuestionamentos sobre como sobre a interacción entre a sociedade e a propio plano. Que relación ten o corpo cívico coa forma urbana que tiña a cidade? Por que era diferente a de Brácara Augusta? Como evoluiu? Que relación ten os cambios que se produciron no corpo cívico coas cambios que se produciron na evolución do espazo? É por iso moi importante o contexto. É que cando falamos de espazo, entendamos que este non é inmutável, como veremos agora, senón que é un produto social. E que, polo tanto, temos que conocer o contexto no que se crea. Sí que estou indo un bocadiño rápido. Disculpade, que isto non era para aquí. Cambióseme, non sei que pasou, que se cambiou un pouco o PowerPoint. Vamos a falar un pouquinho máis devagar sobre o espazo. Como dixo Michel Foucault, tradicionalmente no pensamento occidental tendeuse a priorizar sempre o estudo do tempo fronte ao espazo, pois o espazo sempre se viu como morto, fixo, non dialéctico, inmóvel. Isto comezou a variar a partir dos anos 70 nas ciencias sociais, sobre todo mediante o influxo do propio Foucault e de Henri Lefebvre. Na actualidade, o espazo tende, como dixo Zygmunt Bauman, a ser comprendido como frágil, fragmentario, volátil, sendo unha boa representación dos tempos líquidos do propio autor. Este autor tamén dirá que é por eso que o espazo cobrou tanta importancia, porque é un feito paradigmático no noso tempo, frágil tamén, e volátil. Nesta conxuntura na que debemos entender ese novo paradigma do espazo. Desta forma, o espazo deixou de ser visto como un simple recipiente onde se acumula o resultado da acción humana. Porque, sí, é un produto, pero tamén é ademais de ser un produto social complexo, este ten unha relación dialéctica coa sociedade. Isto quere dicir que tamén modifica a dita sociedade. O que, en palabras de Lefebvre, fai do espazo un produto produtor que influe e condiciona a sociedade que habita. Esta idea do espazo como produto social leva sendo explorada a través das ciencias sociais e humanas, ao igual que pola arqueoloxía, quer tanto pola arqueoloxía espacial como posteriormente pola arqueoloxía da paisaxe e a arqueoloxía urbana. Pero, tal e como advirte Edward Soja, en moitas ocasións esquécese a propia inferencia que ten o espazo na sociedade que o habita e o vive. Desta forma, é habitual que se faga máis fincapé no espazo concebido, que veremos agora que quere dicir isto, e percibido que no vivido. Estes tres termos que acabo de empregar son parte fundamental da tridialéctica do espazo que planteou o sociólogo e filósofo Henri Lefebvre na súa obra A produción do espazo nos anos 70 do século pasado, e que retomou posteriormente o xeógrafo Edward Soja.
Estes tres conceptos interactuarán de forma dialéctica entre eles, sin ser un máis importante que outro. Temos que ter presente sempre. En primeiro lugar, vamos a falar do espazo concebido, o que Lefebvre tamén fala de espazo e representación do espazo. É o espazo, como pon aí planificado, donde podemos ver as relacións de produción e de poder. Representa, polo tanto, a ideoloxía dominante, entendida ideoloxía neste caso no sentido tradicional de falsa consciencia. É tamén un espazo que tenta impoñerse aos demais, porque é o espazo do poder. Se pensamos isto no plano urbano dunha cidade romana, por exemplo, como poden ser a cidade de Lucus Augusta e a cidade de Brácara Augusta, veremos que ese espazo concebido é o espazo dos agrimensores romanos, dos técnicos que trazan a cidade desde o punto de vista propiamente romano, dando a entender, trasladando a idea de cidade a un sitio donde antes non existía, da cidade romana onde antes non existía, que era o noroeste peninsular. Con este espazo ven unha serie de formas de habitar a cidade romana. É por iso que é o espazo da ideoloxía. Despois tendríamos o espazo percibido, que é a práctica do espazo. Este concepto corresponde ao espazo da vida cotidiana, no cual cada usuario desenvolve a práctica mediante unhas competencias e performance que ten que aprender e que corresponden a un tempo e un lugar determinado, a un contexto. Por exemplo, vamos interactuar de forma diferente se estamos no foro ou se estamos nun dos sitios máis importantes da cidade que se estamos na nosa casa. Nós vamos a ter que aprender como va dar a nosa vida, a onde ir para facelo. Neste sentido, tamén é importante recalcar algo que xa advertiu o arquitecto Rapaport, de como os espazos tamén nos condicionan a nosa vida cotidiana. Como fan que nos comportemos de diferentes formas, que falemos de formas diferentes. Pero, ademais destes dous espazos, que é o que normalmente nos que nos focalizamos, está o espazo do vivido, o espazo de representación. É o espazo dos habitantes por excelencia, e tamén, según Lefebvre, dos poetas e dos escritores. Neste espazo pode tanto asimilarse os símbolos oficiais inxeridos na representación do espazo, como levarse a cabo unha reinterpretación ou recitamento total deles. É o espazo, polo tanto, da posibilidade. Este concepto, isto temos que situalo, por exemplo, na forma en que a populación repensa os seus sitios, de como lles dá outro tipo de uso aos equipamentos da cidade, de como reinterpreta, como, por exemplo, no caso de Brácara Augusta, no teatro romano, cando xa desaparece o Imperio Romano, ponse automáticamente un forno. Está cambiando por completo o que é a idea de cidade romana. E é nesa interacción de cambios de ideas onde o espazo do vivido ten unha productividade brutal e unha capacidade de crear novos mundos increíble. Este concepto do vivido, ademais de ser interesante como ferramenta de estudo arqueolóxico porque acércanos a non só o contexto, sino as mudanzas e a interacción entre tempo, espazo e sociedade. Pero, como xa dixemos, ademais de como ferramenta de estudo arqueolóxico, tamén é útil para repensar o patrimonio. Pois, se temos en conta esta concepción do espazo como que un espazo que está en continuo movimento e reinventándose, e se somos capaces de introducir a cidadanía na produción e representación dos restos históricos, é dicir, que os restos podan entrar na súa vida cotidiana como temas de conversación, como xeradores de preguntas, podemos facer que estes sitios de alteridade, do diferente, esas pedras nubas que antes nada dicían, pasen a ser vistos como sitios que representan a diferencia, pero con certa familiaridade. Desta forma, estes restos patrimoniais poderían representar o que Henri Lefebvre denominaba como lugares do posible,
sitios onde pasado, presente e futuro podan ser pensados e repensados de forma conxunta, converténdose en lugares dende os que reivindicar o dereito á cidade. E agora sim, doulle o paso xa a Diego, espero ter, quizáis falei demasiado rápido, disculpade. Imagina, muito obrigada. Eu queria avisar que a lista de presença vai ser automaticamente gerada aqui pelo site, então não precisem se preocupar, tá bom? Agora a gente vai ter a última fala. Quem precisar se ausentar não tem problema. Amanhã já vai estar disponível no canal do YouTube, no link eu vou mandar por e-mail para todo mundo. O link da palestra, tá bom? Agora vai ser o Diego Machado falando sobre, a fala dele é Transcorrendo, Transformando, Tempo e Espaço, Navegando Todos os Sentidos, Acepções Temporais nas Ciências Históricas. Muito obrigada, Francisco, também. Sua fala foi muito importante para o nosso grupo e agregou muito. Obrigado. Olá, boa tarde, boa noite a todas as pessoas. Queria começar por agradecer, né, muitíssimo ao convite que foi realizado ao João Bach e, né, ele estendeu a todos nós por aceitarem nessa extensão. Muito obrigado. Eu trouxe para cá, então, né, alguns questionamentos sobre tempo e espaço e, como título, busquei esse trecho da música, né, Tempo Rei, do nosso orixá vivo, Gilberto Gil, transcorrendo, transformando, tempo e espaço, navegando todos os sentidos. Então, vou começar, porque já vamos também lá longe no tempo. O estudo das cidades do passado sempre apresentou dificuldades na definição dos conceitos que são convocados para explicar as diferentes atividades que nelas eram realizadas. Com efeito, a caracterização de uma dada experiência urbana encerra necessariamente dois movimentos opostos, dinamismo e estabilidade, seja a nível temporal ou espacial. Os centros urbanos são, concomitantemente, um monumento que reúne em si o resultado das forças produtivas e materiais que uma instituição, uma classe, uma sociedade produziu, mas também um documento, pois possibilita presentemente a análise de determinadas conjunturas e estruturas desses grupos que o idealizaram, construíram, viveram, modificaram e assim garantir a sua preservação. As diferentes configurações que um centro urbano possui ao longo do tempo confere ao mesmo um sentido de espaço e de lugar. Quando levamos em conta os princípios que o ordenam, seja a configuração arquitetônica dos edificados ou dos eixos viários que o limitam, a forma, a dimensão e extensão dos elementos construídos, componentes que pressupõem alguma estabilidade, estamos perante uma abordagem do objeto enquanto um lugar, definida pela sua relação com outras realidades, ou mesmo um lugar antropológico, princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para quem o observa. Ele é também um espaço, através das atividades que nele eram realizadas, definido pela prática do lugar, ou enquanto um espaço antropológico, cuja expressão de realidade dá-se pela relação que se tem com ele enquanto possibilidade de percepção do mundo. Temporalmente, os centros urbanos também apresentam essa dicotomia entre o que avança e o que está parado. A caracterização física de uma cidade produzida a partir do conjunto de estruturas nela construídas, como ruas, edifícios, praças, habitações, infraestruturas de abastecimento e drenagem, elementos defensivos, etc., geralmente instrumentalizada na forma de representações cartográficas, tem por finalidade a apresentação das construções em um momento paralisado no tempo, como a cidade romana, cidade medieval, cidade alto-imperial ou qualquer outra. Vamos tomar como exemplo o mais famoso monumento da Roma Antiga na atualidade, o Coliseu. Após séculos de estudos sobre a cidade eterna na segunda metade do século I, é hoje bastante consensual um conjunto de tópicos que concernem a construção do edifício. Em linhas gerais, após o grande incêndio que assolou a capital do Império em julho de 64, o imperador Nero aproveitou-se do desterro e da razia das áreas mais afetadas pelo fogo para adquirir os lotes de terra e iniciar as obras de sua habitação palaciana, a Domus Aurea. Essa associação entre o incêndio e a residência imperial teria levado a população a considerar Nero como causador do fogo,
ainda que o imperador insistisse em acusar os cristãos. O clima de acusação contra o Princeps teria então motivado seu suicídio em 68, dando início a um ano bastante conturbado na história política de Roma, só sendo estabilizado com Vespasiano e o início da dinastia Flaviana. Com a intenção de distanciar a memória de Nero e melhorar a sua aceitação com a população romana, o imperador iniciou a construção de um imenso anfiteatro, que só foi terminado no governo de seu filho Tito, onde antes ficava o lago artificial da Domus Aurea. Apesar das dificuldades ou mesmo a impossibilidade de se produzir uma análise direta e imparcial sobre o período de Nero, uma vez que toda e qualquer leitura sobre o passado passa pelo crivo das diferentes perspectivas que já se realizaram sobre ele, bem como pelos ideais contemporâneos ao ato da escrita, parece seguro afirmar que, em alguma medida, a construção da Domus Aurea conheceu alguma reprovação em Roma. Desta forma, a conversão de parte dela em anfiteatro provocou reações muito distintas. Em primeiro lugar, há alterações de natureza urbanística bastante imediatas, associadas à habilitação pública, de uma importante área da cidade, onde, nos séculos subsequentes, conheceriam grandes intervenções por parte dos imperadores, como o Templo de Vênus e Roma de Adriano, o Templo e as Termas de Heliogábalo, o Arco de Constantino, bem como o fim de uma longa e complexa sucessão de edifícios públicos, jurídicos e religiosos que conformavam o Forum Romanum e os fora imperiais. Contudo, é possível que alterações ainda mais profundas tenham ocorrido a nível social e cultural. De facto, apesar de várias cidades do mundo antigo terem conhecido anfiteatros permanentes, como Pompeia ou Lugdunum, em Roma, essas estruturas possuíam, até o período flaviano, um caráter provisório, feito em madeira para alguns jogos pontuais e que depois eram desmontados. Essa novidade construtiva na cidade provocou reações bastante impressivas, ao que se somaria ainda o caráter imponente e majestoso do edifício, facto que até hoje tem a capacidade de impressionar os milhões de turistas de todo o mundo que visitam a cidade. Portanto, como podemos pensar a temporalidade do anfiteatro flaviano, hoje conhecido dominantemente pelo nome que recebeu na Idade Média, Colosseum, Coliseu, em referência à estátua de Nero, cuja memória ele tentou apagar? No constante, incessante processo de construção, reforma, ampliação, demolição, destruição, reconstrução, transformação e reconfiguração que um centro urbano como Roma tem experienciado há quase 3.000 anos, os edifícios do passado, como o Coliseu, são enquadrados temporalmente a qual momento? Certamente a sua construção nos finais do século I, mas e quanto à sua permanência na malha urbana da cidade? A sua presença na cidade atual, quase 2.000 anos depois, após os governos de Vespasiano e Tito, torna-o nosso contemporâneo, ou ainda assim ele deve permanecer um edifício que remonta à cidade do Principado Romano e, portanto, completamente distante de nós, uma perfeita alteridade? E, por fim, o que podemos pensar em relação à construção da memória em torno ao anfiteatro flaviano? Mesmo se deixarmos de lado o seu nome popular, Coliseu, e a direta referência ao que ele tentou apagar, a Igreja Católica conseguiu associar às areias da arena do edifício uma imagem de perseguição e martírio de cristãos no período antigo, da mesma forma que os recursos mediáticos e propagandísticos atuais transformaram os violentos e sangrentos ludi gladiatori em alegres e festivos momentos, que desde 2004 são embalados pela canção Will Will Rock You, da banda britânica Queen. Em suma, o Coliseu, enquanto estrutura física e imóvel, um anfiteatro construído nos finais do século I, pertence a qual ideia de cidade e sociedade? Ou quais? Em meio a essas dificuldades de se definir ontologicamente a multitemporalidade da paisagem urbana, diversos investigadores, desde a segunda metade do século XX, têm utilizado a metáfora do palimpsesto para explicar os processos de formação dos centros urbanos, de modo a condensar as variáveis temporais e espaciais que as construções encerram em diferentes níveis e intensidades. Palimpsesto é uma palavra antiga, formada por dois radicais gregos, palim, novamente, e psau, psain, raspar, gravar, que documenta uma prática de reciclagem de pergaminhos,
na qual o conteúdo escrito é raspado ou lavado, de modo a remover a tinta e, dessa forma, permitir a reutilização do material. Apesar da crença, real ou aparente, de que o conteúdo original tenha sido removido, em muitos casos é possível recuperar os textos antigos, que permaneciam na superfície dos pergaminhos como traços fantasmas. A metáfora do palimpsesto assenta na ideia de algo que, embora não esteja visível ou aparenta não estar presente, encontra-se preservado sob o atual. Esse recurso discursivo foi utilizado pela primeira vez pelo escritor inglês do século XIX, Thomas de Quincey, em sua obra Suspiria de Profundis, lançada em 1845. Em suas palavras, que outra coisa é o cérebro humano senão um palimpsesto natural e poderoso? Tal palimpsesto é o meu cérebro. Tal palimpsesto, ó leitor, é o teu. Camadas eternas de ideias, imagens, sentimentos caíram sobre o teu cérebro suavemente como a luz. Cada sucessão parece enterrar todas as anteriores. E, no entanto, na realidade, nenhuma delas foi extinta. Nesse momento, os inícios do século XIX, o mundo passava a ser visto como uma sucessão de camadas. O geólogo inglês William Smith começava a produzir os seus primeiros estudos sobre a disposição das camadas que formavam o Reino Unido e as associava com os elementos fósseis nelas identificados, diferenciando e relacionando cada uma com o momento evolutivo das ilhas. Na arqueologia, esse mundo visto em camadas também proporcionou importantes avanços metodológicos através da relação entre os sedimentos e as materialidades arqueológicas e biológicas neles encerradas, cujas aplicações mais imediatas no campo da pré-história romperam completamente com a análise do passado à luz de uma cronologia bíblica, reconhecendo uma antiguidade significativamente mais recuada para a espécie, o que nos dá alguma esperança de que a Terra não seja do signo de Escorpião. Tomara que não seja de Gêmeos também, porque senão seria péssimo. No âmbito da arqueologia, que se encarrega de períodos mais recentes, a introdução de um pensamento teórico mais elaborado sobre a formação das cidades históricas ganhou um grande fôlego na segunda metade do século XX, fenômeno que se encontrava alinhado com as transformações metodológicas e ao avanço das técnicas de registro dos dados arqueológicos. Os grandes esforços realizados para a reconstrução de diversas cidades europeias após a Segunda Guerra Mundial promoveram grandes questionamentos e renovações no modo como os trabalhos arqueológicos eram realizados, dos quais podemos destacar a constituição de equipas estáveis, a promoção de escavações em área e os novos sistemas para a representação estratigráfica, tema que foi muito bem explorado pelo Francisco Rios, que está intimamente relacionado com a afirmação da arqueologia urbana. As mudanças nos centros urbanos associadas aos processos de construção, reforma, destruição ou ampliação deixam marcas e vestígios no subsolo das cidades, documentos que possibilitam a recuperação de antigas formas urbanas e que evidenciam a passagem do tempo a partir da criação de camadas que se sobrepõem, sem, contanto, eliminar por completo as pré-existências. Essa sobreposição de cidades foi vislumbrada como um palimpsesto, no qual uma nova realidade se dá no lugar das anteriores, embora não as remova por completo. Nas palavras de Michael Krang, a sucessão de acontecimentos e processos históricos que se acumulam para testemunhar silenciosamente a passagem do tempo, produzindo uma paisagem na qual a história se inscreve como um processo de adição, emêndoa e perpétua alteração. Como cada época é ultrapassada pela seguinte, ela deixa vestígios e redundâncias, obsolescências e irracionalidades, coisas que ficam como uma marca, o peso do passado ou uma herança, consoante o ponto de vista. O sucesso da metáfora do palimpsesto nos estudos sobre os centros urbanos é bastante significativo, tendo sido utilizada por historiadores, arqueólogos, urbanistas, geógrafos, entre tantos outros que se dedicam à reflexão sobre a formação, caracterização e desenvolvimento das cidades, nas mais diversas cronologias. Apesar de indiscutivelmente importante, a metáfora do palimpsesto para a formação temporal das cidades apresenta limites, enquanto abstração da realidade e instrumento de análise dos dados. Esse conceito parte da linearidade do meio físico ao longo do tempo,
entendendo a formação histórica dos centros urbanos como um processo de adição com variação topográfica a partir do acúmulo de vestígios, cronologias. Assim, é perfeitamente aplicável para os fenômenos de sobreposição de camadas e estruturas, como os enchimentos que colmatam uma construção abandonada ou os diversos níveis de pavimentos de uma rua que foram sendo recobertos com o passar dos anos. Mas e quanto aos demais casos? Aqueles em que a lógica da formação urbanística não se deu por sobreposição, mas por justaposição. Em outras palavras, e quando o mais antigo, ou mesmo antiquíssimo, não está por baixo, mas ao lado, ou exatamente no mesmo lugar? O modo como o meio físico é contemplado, abstraído e sistematizado pelo nosso cérebro talvez não seja exatamente segundo o palimpsesto de De Quincey. Sigmund Freud, em sua obra O Mal-Estar na Civilização, elabora uma analogia entre a realidade física e a mente, na qual ambas são apresentadas histórica e topograficamente. E, dessa forma, o acesso às diferentes áreas do cérebro não seria uma morada humana. Desculpe. O cérebro seria realizado à semelhança do trabalho de um arqueólogo. De modo que uma cidade não seria uma morada humana, mas uma entidade psíquica com um passado igualmente longo e rico, na qual nada que veio a existir chegou a perecer, na qual, juntamente com a última fase de desenvolvimento, todas as outras continuam a viver. Para Freud, a contemplação de uma cidade como Roma leva necessariamente a que nos deparemos com uma realidade física onde o tempo e o espaço se apresentam como entidades distintas e o mesmo espaço revela diferentes e sobrepostas temporalidades. Em um de seus exemplos, o médico austríaco faz referência ao já referido Coliseu. Segundo ele, ao contemplarmos o anfiteatro Flaviano, podemos igualmente vislumbrar, mentalmente, o que teria sido a Domus Áurea. Aqui ainda podemos acrescentar imagens violentas de leões a devorarem cristãos, gladiadores munidos de espadas, machados e redes a se desafiar, ou, incluímos nós, cantoras de pop music americanas a cantar o Will You Rock You. Como podemos representar a multitemporalidade de um edifício, então? Continuaremos com Sigmund Freud mais um pouco. Em suas conferências psicanalíticas de 1916, o médico austríaco discursava sobre os sonhos e propõe uma analogia geológica para explicar o falso caráter orgânico de um sonho latente, que seria, em realidade, constituído pela deformação de outros sonhos. Segundo ele, devemos nos abster da pretensão de explicar uma parte do sonho manifesto com base em outra, como se o sonho tivesse sido concebido de forma coerente e constituísse uma representação pragmática. Na maioria dos casos, ele é antes comparável a uma brecha calcária, que, composta de fragmentos unidos por meio de um cimento natural, forma desenhos que não integravam as pedras que lhe deram origem. A analogia utilizada por Freud recorre às brechas, rochas constituídas por elementos pré-existentes, que se apresentam em meio a uma matriz fina, unidos por um cimento. A formação das brechas dá-se pela fragmentação singenética de diferentes rochas e a sua redeposição por diferentes processos. A partir dessa analogia freudiana, a geógrafa Nadia Bartolini propõe a metáfora da brechificação, o processo de formação de brechas, para analisar a formação dos centros históricos. Segundo essa investigadora, a comparação feita por Freud entre a topografia urbana e a construção dos sonhos fornece pelo menos 3 instrumentos úteis para o estudo das cidades. Em primeiro lugar, a ideia de que os sonhos, assim como as brechas, são formados por fragmentos de origens distintas e dissociadas, e enquanto a estratificação implica um processo ordenado e linear em que cada camada sobreposta é mais recente que a inferior, na brecha, fragmentos de diferentes momentos são reunidos e reordenados, produzindo novos espaços. Em segundo lugar, que esses fragmentos seriam recombinados através de um meio. A brecha implica que os fragmentos já foram consolidados e estão, portanto, temporalmente congelados. No entanto, permanece num estado de possível fluxo e movimento futuro. Em terceiro lugar, a necessidade de uma terceira pessoa que realize a análise dos sonhos para compreendê-los. Na cidade, o mediador passa a ser aquele que, cultural ou individualmente, avalia e trabalha para incorporar os remanescentes da cidade.
Através da metáfora da brechificação, podemos analisar o processo de formação das paisagens urbanas, integrando de forma mais eficiente, incorporando os fenômenos de justaposição material, espacial e temporal, que permanecem completamente ocultos quando recorremos ao palimpsesto para explicar, ainda que idealmente, as transformações nas cidades. Não se trata, entretanto, da substituição de uma metáfora por outra, mas do reconhecimento dos limites que ambas apresentam, uma proposta de duas acepções, que, cada uma ao seu modo, podem fornecer mais ferramentas para uma análise crítica da diversidade inerente à forma como os centros urbanos são formados e modificados ao longo do tempo, bem como as diferentes maneiras como os patrimônios são preservados e interagem com a sociedade em meio ao cenário de constante transição que as cidades estão expostas. Em suma, como as cidades, em suas mais distintas composições ao longo do tempo, constituem-se monumentos e documentos devido às relações de sobreposição ou justaposição que estabelecem com o seu passado e o seu presente. Nesse sentido, mais do que procurar identificar o momento do desenvolvimento das cidades ao longo do tempo, como uma fotografia, uma pintura que apresenta uma realidade paralisada, devemos pensar os centros urbanos como um eterno estado de vir a ser, semelhante às brechas e aos sonhos que representam algo que está de uma forma, mas já esteve de outra. Os monumentos do passado, como o Coliseu e o Panteão, em Roma, ou as muralhas romanas de Lugo, na Galiza, podem nos dizer muito sobre a capital do Império Romano ou a cidade de Lux Augusti, como importantes documentos dos primeiros séculos da nossa era, mas também sobre os centros urbanos na atualidade, através das formas como essas estruturas foram neles incorporadas física e simbolicamente, e a sua interação com a sociedade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora. Eu peço desculpa também para vocês, porque os alunos precisam vir aqui para a aula, então algumas pessoas saíram não pela falta, mas por causa do transporte. Quem tiver perguntas, pode ou colocar aqui, ou me mandar por e-mail, que eu mando para os meninos, para os professores, eles respondem, e eu mando para o e-mail para todo mundo, tá bom? Muito, muito obrigada a presença de todos. Foi foi uma mesa incrível, eu estou muito feliz em conhecê-los, e que vocês consigam vir mais vezes participar daqui das atividades da Unipampa, vão ser sempre requisitados, viu? Um abraço a todos, se vocês quiserem falar as últimas palavras também, o microfone está aberto. Não, só agradecer principalmente a todo mundo, né, em especial as pessoas que estão, enfim, afetadas, né, com a catástrofe climática, então a gente entende também as ausências, e, enfim, só agradecer também o convite, eu falo em nome dos meus dois colegas também, então muito, muito obrigado, Milena, e parabenizar pela organização também de todo o grupo. Obrigada. Não sei se mais Francisco ou se João querem falar. Francisco e Diego, desculpa. Vou finalizar aqui a gravação, então, por causa do adiantado da hora, tá bom? Um abraço e muito obrigada a todos. Isso.